Nesta manhã de terça-feira, 16 de dezembro, vivenciando a terceira semana do Advento, a liturgia nos traz o Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, o convite de Jesus a cada um de nós, primeiramente, é a conversão. O primeiro passo para assumirmos a condição de discípulos e missionários é a conversão. Porque, já disse aqui várias vezes, seguir Jesus não é andar atrás de Jesus. Porque também os fariseus, os anciãos, os mestres da lei, toda essa turma estava ali também próxima de Jesus, mas não acolhia o seu propósito de vida, não entrava exatamente no reino que estava sendo inaugurado. E neste tempo de preparação para o Natal, é um tempo também de nos convertermos, porque a conversão, ela é diária. A conversão, ela deve acontecer todos os dias. Que bom seria se nós, a partir do nosso batismo, quando o batismo apagou em nós a marca do pecado, que bom seria se, a partir desse momento do nosso batismo, nós ficássemos puros para o resto da vida, não é? Mas não, nós pecamos, nos afastamos de Deus, mas Deus nos dá essa chance, se nós quisermos realmente sermos seus discípulos, seus seguidores, não andando atrás de Jesus, repito, mas sendo seus seguidores. Ser um seguidor de Jesus significa acolher o seu propósito. Coisa que os chefes dos sacerdotes, os anciãos do povo, os fariseus, saduceus, toda essa gente não quiseram acolher esta proposta de Jesus. E Jesus conta esta parábola no Evangelho de hoje exatamente para mostrar esse retrato
daquela realidade. E quem sabe assim, esses anciãos e todos esses chefes dos sacerdotes pudessem perceber o que significa realmente seguir Jesus. Jesus contou a parábola dizendo assim, que um homem tinha 2 filhos e dirige a este primeiro filho, fazendo este apelo para que ele vá trabalhar na vinha, mas não daqui uma semana, hoje. Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Então, a conversão é para hoje. Esse convite de acolher a proposta de Jesus, de entrar nesse reino anunciado por Jesus, é hoje. Mas o filho respondeu, não quero, com sinceridade, né? Não quero. Só que depois o filho se arrependeu e foi trabalhar na vinha. Da mesma forma, o pai dirige a palavra ao outro filho, que prontamente diz, sim, Senhor, eu vou. Mas diferente do primeiro, este não foi. Então, Jesus pergunta exatamente a eles, aos chefes dos sacerdotes, aos anciãos do povo, que vos parece? Quem acolheu a vontade do Pai? Quem fez a vontade do Pai? Quem acolheu a ordem do Pai de ir trabalhar na vinha? O que disse não e depois se arrependeu e foi? Ou que disse sim, mas não foi? E eles responderam, o primeiro, aquele que disse não, mas depois se arrependeu, se converteu, falando aqui no hoje da nossa história, e foi trabalhar na vinha do Senhor. E Jesus diz claramente a eles que era o retrato daquela realidade. Os publicanos, os cobradores de impostos, as prostitutas, toda essa gente considerada pecadora, toda essa gente considerada fora do reino de Deus, diz Jesus, estes vos precederão no reino de Deus. Porque uma vez no pecado, ouvindo o apelo do Senhor, se converteram, abriram o coração e foram todos trabalhar na vinha do Senhor. Diferente deles, que estavam sempre ali, querendo cumprir as leis, as regras, todo um jeito de ser puros, mas na verdade o mais importante, que era acolher o reino de Deus, eles não queriam fazer isso. Queridos ouvintes, não adianta ter poder, não adianta ter muitos likes nas fotos, não adianta ter bilhões de seguidores. Para o reino de Deus, o que interessa é aquele que tem o coração aberto, o simples, que tem o coração aberto para acolher o reino de Deus em sua vida. Não interessa para Deus o que você fez daqui para trás. O convite é para que você aceite participar desse reino. Aceite seguir Jesus, acolhendo o seu propósito, vivendo, anunciando, testemunhando esse reino de Deus. Que o Senhor nos ajude a percorrer esses dias que nos faltam de preparação para o Natal do Senhor e que nós saibamos de verdade acolher o convite do Senhor. Vai trabalhar hoje na vinha. Que o Senhor nos ajude, nos proteja, nos fortaleça, para que o nosso trabalho missionário, ainda com perseguições, ainda com impedimentos,
mas é o convite que o Senhor nos faz e nós estamos aqui para responder sim e fazer. Sim, Senhor, olhando para o seu evangelho, olhando para os seus ensinamentos, eu quero hoje trabalhar na vinha. Quero hoje ser o teu discípulo. Quero hoje ser o teu missionário. Que o Senhor nos ajude a anunciar todos os dias o reino dos céus com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa simplicidade, mas acima de tudo, acolhendo a proposta de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.